Olá, prezados amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Jesus. Aqui mais uma vez, Laudemar de Amorim, para dar início a uma transmissão do Evangelho no Lar. Eu iniciei agora, mas apareceu uma mensagem que o vídeo tinha sido bloqueado por causa de um comercial ou algum problema que surgiu, um comercial da Havan no meio da transmissão, mas esses vídeos, essas transmissões que eu faço, elas são amadoras. Eu não tenho, dificilmente faço um planejamento do conteúdo, né? E apareceu aqui no meio da música, né? O comercial da Havan. Mas o importante é a gente se propor e querer fazer, né, alguma coisa em favor da nossa doutrina e em favor de nós mesmos, de todos os nossos irmãos, né? Que nesse momento há muitos irmãos que não frequentam a casa espírita ou a religião que professam, né? E a doutrina espírita, ela não tem um caráter exclusivamente religioso, né? Ou também não faz proselitismo, né? Para que as pessoas se tornem espíritas, né? O espiritismo é uma coisa que vem da alma, do conhecimento, busca do conhecimento, né? E da razão. Portanto, não há nenhuma pretensão e nenhuma presunção de nossa parte, né, de querer ensinar, de querer induzir quem quer que seja. O fato é que pela nossa experiência, né, no caso da minha experiência de 77 anos, passei por diversos desafios, né, e diversos questionamentos, né. Eu nasci em berço católico, né? Mas a certa altura do campeonato da vida, né? Muitos, o que chamávamos de fenômenos, né, começaram a aparecer, né, na minha vida, né? E naturalmente, como ser curioso, né, que todos nós devemos ser, de buscar o entendimento e a compreensão e não aceitar ideias prontas, né, definitivas, nada é definitivo. Me lembro que na minha juventude, quando nós discutíamos entre amigos, né, de escola, né, nós chegamos à conclusão, quando estudávamos uns preâmbulos da filosofia, né, a filosofia da vida do Will Durant, mestre, tem alguns livros, né, da história da filosofia e filosofia da vida. Daí a nossa conclusão é que tudo é relativo. Na vida tudo é relativo, nada é absoluto, né? Então nós precisamos buscar o entendimento das coisas. E eu confesso para vocês que eu encontrei na doutrina espírita o Livro dos Espíritos com 1019 perguntas, questionamentos sobre a existência do espírito, sobre a espiritualidade, sobre a vida após a morte, né? Sobre as consequências, né, das nossas atitudes, né? E encontrei, né, naturalmente, as perguntas e respostas, mas encontrei também o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na ocasião, nós éramos questionados e quase que induzidos a buscar a leitura da Bíblia, né? Mas eu nunca fui muito tocado, não fui tocado para ler a Bíblia. Mas quando eu me deparei com o Evangelho segundo o Espiritismo, na casa espírita, né, e também sempre complementado com palestras magníficas, né, de personalidades expoentes da doutrina espírita, como Chico Xavier, né, na época, depois como Divaldo Pereira Franco,
né? Hoje nós temos o Haroldo Dutra Dias, né? Também um palestrante fantástico. Compartilhei uma palestra dele essa semana, compartilhei outra do Divaldo, né? E hoje nós temos redes de televisões, né? Televisão espírita, né? Rede espírita. Então hoje nós temos palestras todos os dias. Então só não conhece e não estuda a doutrina espírita quem não quer, né? Nós sabemos que o movimento espírita ele está estacionado já há alguns anos. Eu me recordo quando cheguei em Jaboticabal, já contei isso aqui, vou contar de novo, porque nós temos gente nova aqui na nossa plateia virtual, não é, prezados irmãos? Quando eu cheguei 40 anos, né, em Jaboticabal, 42 anos atrás, existiam 12 casas espíritas, né, algumas filiadas aí de Guariba e outra cidade vizinha. Mas dentro da cidade mesmo de Jaboticabal tinham 10 casas espíritas. Eu visitei todas as casas, porque quando eu cheguei em Jaboticabal, eu estava muito curioso, né, em conhecer. Eu fui falar com o Marinho, nosso irmão Marinho, saudoso irmão Marinho, né? E na época eu tinha um equipamento de televisão e vídeo para mostrar o trabalho da empresa que eu estava trabalhando. E daí o Marinho tinha uns vídeos, umas palestras espíritas maravilhosas. E ele participava do movimento espírita de Jaboticabal, como da USE, né? Da União Espírita de Jaboticabal. E daí ele me convidou para visitar as casas espíritas para ajudá-lo na apresentação dos vídeos. Isso me deu a oportunidade de conhecer assim como visitante, né, todas as casas espíritas de Jaboticabal. Hoje, em Jaboticabal, continuam existindo essas 10 casas espíritas. Umas foram modificadas, foram reestruturadas, né? Mesmo eu tendo participado da abertura de 2 novas casas espíritas, né? Mas continuo tendo as 10 casas espíritas em Jaboticabal. E na época existiam 13 igrejas evangélicas. Hoje eu perdi a conta, mas a última informação que eu tive foi de que Jaboticabal teria mais de 100 igrejas evangélicas. Isso revela para nós que a sociedade como um todo tem carência, tem necessidade da religião, da religiosidade, da busca pela espiritualidade, né? Pela conexão com Deus, com Jesus. De forma que a obrigação nossa, que temos um pouquinho de conhecimento, né? Meu conhecimento é bem pequenininho, como falou o nosso dirigente aqui de Marília, do Hospital Espírita, né? 50 anos atrás, quando tive a oportunidade de conhecê-lo, eu fui visitá-lo, na época muito orgulhoso, achava que eu sabia muita coisa. Ele chegou para mim, logo no começo da conversa, ele falou: olha, Amorim, o seu conhecimento da doutrina é desse tamanho. Então você tem muita coisa para ler, para estudar. E eu busquei nos 50 anos que se seguiram, né? Procurei participar de grupos de estudo, né? Participando, me envolvendo cada vez mais, trabalhando nas reuniões de desobsessão, depois de passe, e por aí vai. Então acho que todos nós temos a obrigação de divulgar. Primeiro de estudar um pouco, né? Conhecer o Evangelho. Por que nós precisamos ler o Evangelho, praticar o Evangelho segundo o Espiritismo e não o Evangelho de Jesus que está no Novo Testamento, na Bíblia, né? Nós podemos estudar. O Haroldo Dutra Dias fez uma tradução da Bíblia, do original, né? Não sei se em hebraico ou em aramaico,
não me ocorre. Então, ele fala muito, não só traduziu, como ele explica muito bem sobre as passagens da Bíblia, né, sobre os ensinamentos da Bíblia, que são indispensáveis, é um manual de vida, né? Por isso que a igreja evangélica, ela cresce bastante, porque ela busca nos seus visitantes, vamos dizer assim, né, ou frequentadores das igrejas, né, elas forçam um comprometimento, né, através do dízimo, né, para as pessoas ficarem vinculadas às religiões evangélicas, né? E eu tive a oportunidade durante os últimos 50 anos, né, de reencontrar amigos velhos de estudo da doutrina espírita, né, na rua. Meu irmão, como é que tá? Onde é que você está frequentando? Não te vejo mais. A gente falou, eu agora não sou mais espírita, eu agora sou evangélico, né? Então, quem se diz ter sido espírita, na verdade, não leu, não entendeu, não estudou as obras básicas, né? Primeiro porque nenhuma obra básica condena qualquer religião, porque há necessidade de muitas religiões, porque cada pessoa está no processo evolutivo, né? Então nós não podemos querer, pretender nivelar todo mundo, né, no mesmo barco, né? Tem todas as formas de você se relacionar com Deus, né, e de buscar a evolução. E eu respeito muito, né, até gosto de assistir algumas palestras de pastores que são focados na essência dos ensinamentos de Jesus, então eu respeito bastante, né? Agora, eu não vejo nenhuma outra forma, né, prática e objetiva, sintetizada da nossa evolução, de nós vencermos os nossos desafios do dia a dia, as provocações, né, os desafios no trabalho, os desafios em casa, né? Todos esses desafios nós encontramos respostas e soluções de uma maneira muito prática e objetiva dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, desejo a vocês que vocês possam ter uma dedicação diária na leitura, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele contém, né, abordagem de todos os temas, né, que nós podemos imaginar, né? São 28 capítulos, né? Mas mas aborda o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele aborda, no caso dos capítulos do amor, são 12 capítulos e 29 tópicos. Nos capítulos da fé, são 6 capítulos e 18 tópicos. Nos capítulos do perdão, são 6 capítulos e 16 tópicos. E nos capítulos da caridade, são 7 capítulos e 15 tópicos. Então, nós não temos, se nós firmarmos a busca pelo conhecimento e na nossa autolibertação, se nós focarmos a leitura diária, né, do Evangelho, nós vamos ter as respostas que precisamos. E se quisermos aprofundar, vamos no Livro dos Espíritos. Se nós sofremos fenômenos, né, mediúnicos, né, a evidência, influências, sonambulismo, toda sorte de relacionamento com a espiritualidade, vamos ler e estudar o Livro dos Médiuns, né? Se quisermos estudar mais, conhecer mais os aspectos da ciência espírita, vamos ler O Céu, o Inferno e Gênese. Aí nós temos, né, toda a obra básica, embora já existam mais outros livros, né, complementares, como são todos os livros do Chico Xavier, são livros complementares da doutrina espírita, né? Os livros de Valdo Pereira Franco, Raul Teixeira, o Haroldo Dutra Dias, né? Tem também livros maravilhosos. Então,
A literatura espírita tem mais de 1000 obras complementares, né? Então, quem tem sede de conhecimento não tem falta de respostas, né, para os seus questionamentos. Ainda há pouco estava assistindo uma palestra em Goiânia, né, do Divaldo e o Haroldo Dutra Dias. Meus amigos, nossa amada doutrina é riquíssima em informações, né, e nós precisamos, sem dúvida, buscar seguir as orientações de Kardec. Para dar início, então, ao nosso Evangelho no Lar, que é uma prática que todos podemos fazer em casa, reunindo nossos familiares, especialmente aqueles que têm crianças, né? Que podem ser nossos netos, podem ser nossos filhos, né? Enfim, nossos sobrinhos, porque é de pequeno que nós conseguimos alinhar, né? Tem um velho ditado que diz: uma árvore, quando nasce torta, você consegue colocar ela, alinhar ela novamente, né? Alinhar para ela desenvolver de forma reta, né? E as pessoas são a mesma coisa. Até os 7 anos, nós conseguimos domar aqueles espíritos rebeldes, né? Que reencarnam, né? Compulsoriamente, que são obrigados a reencarnar, né? Contrário à vontade do espírito. Então são geralmente as crianças rebeldes. Então é de novinho que nós conseguimos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Domar o espírito dessas crianças. Já outras crianças, como eu tenho um neto, que ele adora pegar o Evangelho e levar para o pai ler, né? Que ele ainda não sabe ler, mas ele adora ouvir o pai ler o Evangelho. Então, isso é uma coisa maravilhosa, nós devemos incentivar. Quem não é espírita, que tem a Bíblia, que leia a Bíblia na parte do Novo Testamento, porque as crianças precisam desta semeadura, que o nosso inconsciente, como eu já falei aqui, ele é burro. Nosso inconsciente não raciocina. É como um terreno fértil. Ele aceita tudo que você semeia nele. Ele germina, cresce e dá frutos, certo? Então, se nós não cuidarmos do nosso inconsciente, nós não sabemos os frutos que vão dar. Esta é uma das causas principais dos problemas de desencaminhamento dos jovens hoje em dia, né? Nas drogas, né? Enfim, uma série de situações complicadas aí nas famílias, né? Então vamos pedir a Deus para abençoar todas as famílias, todos os jovens, as crianças, abençoar todos os nossos irmãos que caminham conosco, que possam estar em dificuldades de emprego, do trabalho, dificuldades financeiras, né? Que todos possam receber as bênçãos de Deus e de Jesus, de seus anjos de guarda, para que tenham discernimento, que tenham a fé, a esperança, a confiança, a determinação de buscar e vencer os seus desafios. Aqueles irmãos que passam por dificuldades emocionais, né, que estão em depressão, com ansiedade, com sentimentos inferiores, que busquem a prece, a oração, a meditação, a frequência na casa espírita ou na igreja, busque se elevar, estabelecer a sintonia com Deus e com Jesus, né? Pedir para seus anjos de guarda não os abandonar. E como fazemos isso? Através da disciplina, da determinação, na busca do entendimento, da compreensão, de seguir os ensinamentos de Jesus, né? Então, meus amigos, me perdoem ter alongado aqui já 20 minutos de conversa. Peço que Deus abençoe a todos nós, que possamos fazer as leituras aqui das preces, né? E desejar a todos vocês
que sejam todos abençoados pela misericórdia de Deus, para que cada um de nós, que tenha fé, que tenha alguma religiosidade, possa se transformar em instrumento de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, para manter os seus caminhos iluminados, para que todos nós possamos auxiliar aos nossos irmãos para que tenham também os seus caminhos iluminados, na busca das realidades, das necessidades, que superam os seus desafios e toda a ordem, Então, prezados irmãos, eu gosto de ler a prece do Anjo Ismael. Nós temos várias outras preces aqui. Como tempo, eu vou ler no final, eu vou ler a prece de São Francisco de Assis, que eu também gosto muito de ler. Talvez porque eu tenho vínculo com a atividade da produção animal, Vou ler depois a oração de São Francisco. Muito bem. A prece do Anjo Ismael nos diz o seguinte: Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas desse mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, faz a eles misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas, com a permissão de Deus e de Jesus, de toda a espiritualidade, pedimos para que todos que estiverem assistindo à nossa transmissão de hoje sejam abençoados em suas vidas, para que superem os seus desafios e alcancem a realização dos seus sonhos, das suas metas, para o sustento de suas famílias, para que possam dar o apoio moral, fazer aquela caridade moral, tão importante quanto a caridade material. Uma reunião espírita não pode faltar a leitura do Evangelho, E eu abri aqui ao acaso, no capítulo 13, tem uma mensagem aqui do Espírito Protetor, de 1860. Eu vou ler um pequeno trecho, depois vou ler a prece, a oração dominical, em seguida a prece de São Francisco e finalizar a nossa transmissão na certeza, na confiança, na fé e esperança de que todos nós estamos sendo assistidos neste momento pela espiritualidade amiga para nos assistir naquilo que for necessário para cada um de nós. Meus amigos, tenho ouvido muitos dizerem: como posso fazer a caridade se muitas vezes nem mesmo tenho o necessário? A caridade pode ser feita de 1000 maneiras. Podem praticá-la por pensamentos,
por palavras e por ações. Como praticar a caridade por pensamento? Quando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido viver com dignidade, uma prece vinda do coração os aliviará. Será importante nós dedicarmos nossas preces àqueles irmãos que desencarnam, que seja do nosso conhecimento, né? E também para os que não for conhecimento, oferecer a Deus para que abençoe a todos aqueles que necessitam, né? Como praticar a caridade por palavras? Dirigindo aos companheiros do dia a dia conselhos benéficos, dizendo aos homens amargurados pelo desespero, pelas privações e que, por isso, ofendem a Deus. Eu era como vocês, sofria e me considerava infeliz, mas acreditei no Espiritismo e hoje sou feliz. Aos velhos que dizem, é inútil, estou no fim da vida, vou morrer como vivi, respondam assim, a justiça de Deus é igual para todos. Lembrem-se dos trabalhadores da última hora. Digam às crianças que já estão viciadas pelas más companhias e que prestes a ceder às más tentações, se perderão pelo mundo. Deus toma conta de vocês, meus queridos pequenos, e não temam em repetir sempre para elas essas doces palavras. Elas acabarão sendo assimiladas por suas jovens inteligências e, em vez de pequenos vagabundos, terão feito homens de bem. Isso também é fazer a caridade. Nesse sentido, assisti uma palestra hoje do Divaldo, até não acabei de assistir porque chegou a hora dessa transmissão, vou concluir depois, uma palestra do Divaldo e do esqueci o nome dele, que ele é o juiz. Bom, eu já citei o nome dele aqui hoje na frente, agora não consigo lembrar. Mas é uma reunião com jovens de 15 anos em Goiânia. 10 anos, 12, 14, 15, 18, 21, tinha um de 24, todos fazendo perguntas para o Divaldo e para o outro palestrante, né? E todas as perguntas pertinentes, né, ao conteúdo das obras de Kardec. Então nós temos uma dívida muito grande com a juventude de hoje, né? Porque muitos foram privados de ter acesso às informações, né? Muitas casas de espíritas geraram seus filhos e os filhos não são espíritas, né? Então isso é lamentável, mas cada um tem o seu caminho a seguir, né? Que todos sejam abençoados independente de suas escolhas, né? A escolha é livre, a colheita é obrigatória, né, prezados irmãos? Nós temos essa ferramenta maravilhosa que são as obras básicas, né? Que nós possamos difundi-las muito mais, exemplificar através dos nossos atos para com nossos familiares, para com os nossos colegas de trabalho, com nossos clientes, nossos amigos, com a sociedade de um modo geral. Prece da oração dominical. Eu sempre gosto de mostrar, né? As preces são desse livrinho, Preces Espíritas, do Cairbar Schutel, né? Que foi um batalhador e divulgador da doutrina espírita na região de Ribeirão Preto, Jaboticabal, em toda a região, né? Monte Alto. Ele foi um pioneiro da doutrina espírita em Jaboticabal, né? Quem me contou muitas histórias dele foi o seu Aníbal Lopes, né? Que foi o dirigente espírita durante muitos anos. Muito bem. A prece de Pai Nosso nos diz o seguinte: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas, O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras. Orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato o que vos não presta ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades de que são portadores os vossos santos espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho material, ao trabalho espiritual, para que cessem as maldades deste mundo. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor, da caridade fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência, se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos. Com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Vou ter que ligar, porque senão vai acabar a bateria. Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permite que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja. Praz a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem, todavia nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Esta prece, ela nos orienta para que nós não venhamos nos submeter às influências dos maus espíritos, nós possamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos, estabelecer a sintonia com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores espirituais, com os nossos anjos de guarda. O que acontece quando nós elevamos o nosso pensamento, a nossa moral, nossos sentimentos, seguindo os ensinamentos de Jesus? Nós fortalecemos a nossa
aqui fala da nossa alma, né? Mas nós fortalecemos o nosso corpo astral, a nossa aura. A nossa aura é formada pelas energias e pela luz divina que essas energias se transformam numa luz divina que forma um corpo astral, uma aura, que é o nosso escudo protetor contra as influências dos maus espíritos, que nós podemos traduzir por energias negativas. O que acontece quando nós agimos com pensamentos inferiores? Desejo, ciúmes, inveja, vingança, sentimento de vingança, ficamos criticando os erros dos outros, as atitudes dos outros. Quando nós baixamos a nossa guarda, nos envolvendo com sentimentos inferiores, nós abrimos janela nesse nosso corpo astral, nessa nossa aura, né? E daí nós ficamos sujeitos às doenças, né? Porque as obsessões, as interferências vibracionais de espíritos negativos, de pessoas negativas, elas influenciam nos nossos órgãos do metabolismo, né? No estômago, do fígado, do rim, do esôfago, do pâncreas, né? Enfim, toda a sorte. E todos os sintomas que nós vivenciamos, né, com dor de cabeça, tontura, mal-estar, tem várias fontes. Tem a questão nutricional, né? Qualidade dos alimentos ácidos, por exemplo, né? Eles diminuem a nossa imunidade. A água, né, com pH abaixo de 7 é alcalina, ela propicia uma disfunção até do nosso sistema imunológico. Então, nós precisamos tomar uma água com pH acima de 8,5, especialmente as pessoas que têm alguma morbidade, né? Eu falo isso nos meus atendimentos aqui eu tenho a transmissão do Reiki também, que eu fiz ontem, né? Tenho um canal no YouTube, onde eu tenho lá vários vídeos, né? E agora estou trabalhando com equipamentos para purificação de água, né? Para equalizar a água na parte mineral e equalizar a água no pH, né? Acima de 8,5, 9, 10, até 11. Isso faz com que nosso sistema imunológico trabalhe melhor, nossos organismos, né? O que fazem parte dos processos metabólicos na digestão dos alimentos, né? Também não se intoxiquem tanto com a alimentação que é contaminada por uma série de metais pesados, inseticidas, resíduos tóxicos, né? Enfim, então, prezados irmãos, nós precisamos cuidar do nosso corpo astral através das preces, através do exercício da fé e das práticas dos ensinamentos de Jesus. Eu quero desejar a todos vocês uma noite abençoada, uma semana abençoada, né? Para que possam realizar todos os seus sonhos, suas famílias sejam abençoadas, seus filhos, suas companheiras, seus companheiros, enfim, todos vocês recebam as bênçãos de Deus e de Jesus mais uma vez nessa semana. Para finalizar, a oração de São Francisco de Assis. Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus, e graças a todos vós, queridos amigos que nos assistem
né, e que nos acompanhem nas nossas transmissões. Fiquem na paz, tenham uma ótima noite e recebam o meu abraço fraterno. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Nos acompanhem lá no YouTube, né? Compartilhem, para que eu possa ganhar relevância nas transmissões, que possa ser útil para outras pessoas e também para que eu possa fazer brevemente as transmissões a partir do YouTube, porque por lá eu vou poder compartilhar com outras plataformas, né? E não vou ficar sujeito às penalidades aqui, porque muitas vezes nós pronunciamos palavras relacionadas com a saúde, né? E algumas palavras são proibidas no YouTube. No YouTube também temos que ter cuidado, mas mais no Facebook, onde existem muitas restrições para as postagens. Fiquem na paz, tenham uma ótima noite.